São Bento nasceu em Nórcia, numa Itália que ainda sentia as marcas de um mundo em mudança. Era por volta do fim do século V, quando o Império Romano do Ocidente já tinha caído e muita coisa parecia instável. Cidades inseguras, disputas de poder, medo do futuro, gente tentando sobreviver como podia. E é curioso pensar que, em meio a esse cenário confuso, Deus chamou um jovem para construir algo silencioso, que atravessaria séculos. Bento, ainda muito novo, foi enviado a Roma para estudar. A família tinha planos como tantas famílias têm: formar o filho, abrir caminhos, garantir um futuro respeitável. Só que Roma, naquele tempo, não era apenas um lugar de livros e aulas. Era também um lugar de excessos, de distrações, de um tipo de vida que pode parecer brilhante por fora, mas vazia por dentro. E Bento, com um coração sensível, começou a perceber isso cedo. Ele observava, via gente perdida, via promessas quebradas, via a alma das pessoas cansada. E algo dentro dele começou a dizer: não é aqui, não desse jeito. Essa decisão é uma das coisas mais fortes na história de São Bento. Ele escolhe se retirar antes de se perder. Não por medo do mundo, mas por amor à verdade. Bento não queria apenas ser alguém, ele queria ser de Deus. E quando esse desejo cresce, ele toma uma atitude radical para a época. Sai de Roma e busca um caminho de recolhimento, de oração, de silêncio. É como se ele entendesse que a alma precisa de um lugar limpo para ouvir Deus. Ele vai para a região de Subiaco e ali acontece um dos episódios mais conhecidos. Bento se torna eremita, vivendo sozinho numa caverna por um tempo. A tradição conta que um monge chamado Romano o ajudou, levando comida e orientando no começo. Essa imagem é muito bonita para a narração. Um jovem no silêncio das montanhas, com o vento, o frio, a solidão. E ainda assim, não sozinho, porque Deus estava ali. Bento não estava fugindo da vida. Ele estava aprendendo a vida por dentro. E é aqui que nasce a marca beneditina que muita gente sente até hoje. A paz não é uma emoção que cai do céu do nada. Ela é cultivada na disciplina, no cuidado, na oração diária. Mas o silêncio não significa ausência de luta. E Bento lutou por dentro. A tradição cristã descreve tentações, pensamentos insistentes, lembranças que voltavam, imagens que provocavam inquietação. Há relatos simbólicos de que ele se jogou em espinheiros para vencer uma tentação forte. O importante, mais do que a cena em si, é a mensagem. Bento não romantiza a santidade. Ele entende que ser fiel é travar batalhas invisíveis. E ele não negocia com aquilo que o destrói por dentro. Ele escolhe o caminho da firmeza. Com o tempo, as pessoas começam a perceber que aquele jovem escondido carregava algo raro. E o que é raro sempre chama. Começam a procurá-lo para conselhos, para orientação, para pedir oração. E isso é um detalhe bonito. São Bento não se tornou conhecido porque quis aparecer. Ele foi conhecido porque transbordava estabilidade. Aquele tipo de presença que acalma, que organiza, que traz ordem ao caos. O tipo de homem que, quando fala pouco, diz muito. Em determinado momento, um grupo de monges de um mosteiro próximo pede que Bento seja o responsável por eles. Eles queriam alguém firme, mas na prática, nem todos queriam mudar. E aqui entra uma curiosidade famosa da tradição. Contam que alguns resistiram tanto à disciplina e à vida mais séria que Bento propunha, que chegaram a tentar envenená-lo. A história diz que, quando Bento foi abençoar a bebida, o recipiente se quebrou, como se Deus o protegesse. É uma narrativa que carrega uma lição espiritual forte. Quando você decide viver com verdade, nem todo mundo vai gostar. A presença da luz incomoda quem se acostumou ao escuro. Bento, então, deixa aquele lugar sem vingança, sem guerra, com o coração firme e em paz. Ele não fica onde não há abertura para a transformação.
Ele volta para Subiaco e, em vez de se fechar de novo, começa a formar comunidades. E aí, a vida dele muda de fase, de eremita para pai espiritual. Ao redor dele surgem pequenos mosteiros, pequenos núcleos onde a vida tinha um ritmo: oração, trabalho, leitura, silêncio, caridade. Nada de extremos teatrais, nada de santidade exibida. Era uma santidade do dia. E isso é tão atual, porque no fundo, muita gente não precisa de uma grita, precisa de uma fé que sustenta. São Bento tinha um jeito muito humano de enxergar as pessoas. Ele sabia que o coração precisa de regras, sim, mas regras que sirvam para curar, não para esmagar. Aos poucos, ele vai construindo o que se tornaria a famosa regra de São Bento, um texto que moldou a vida monástica ocidental e influenciou profundamente a cultura cristã da Europa. E um detalhe que encanta é o equilíbrio. Não é uma regra de dureza sem alma. É uma regra de sabedoria. Ela fala de humildade, de obediência, de acolhimento, de trabalho, de oração, de não murmurar, de vigiar a língua, de cuidar do irmão doente, de receber o hóspede como se fosse o próprio Cristo. E a frase que resume o espírito beneditino atravessou o mundo: ora et labora, rezar e trabalhar. Como quem diz, Deus se encontra no altar e também na rotina. Depois, Bento segue para Monte Cassino, onde constrói um mosteiro que se tornaria um marco. Dizem que ali havia práticas pagãs na região e que Bento, com firmeza e serenidade, ajudou a transformar o lugar num centro de fé e civilização. Monte Cassino, ao longo dos séculos, seria destruído e reconstruído, como se a própria história repetisse a lição beneditina. Cair pode acontecer, mas reerguer com Deus também. E é interessante perceber como Bento construía, não apenas paredes, mas pessoas. Ele organizava a vida interior dos monges, e isso organizava o mundo ao redor. Onde há oração e ordem, nasce cuidado. Onde há cuidado, nasce cultura. Onde há cultura, a fé encontra casa. Há também histórias tradicionais sobre a relação de São Bento com a natureza, especialmente a famosa narrativa do corvo. Contam que tentaram novamente envenená-lo, agora com um pão. E Bento mandou um corvo levar o pão para longe, onde ninguém pudesse encontrá-lo. Muita gente ama essa cena, porque ela carrega um símbolo suave. Deus usa caminhos inesperados para proteger seus filhos. E sem precisar transformar isso num show de milagres, a história nos lembra de algo importante para a vida. Quando você anda com Deus, você aprende a discernir. Aprende a não aceitar qualquer coisa. Aprende a perceber perigos escondidos. Aprende a confiar. Um dos laços mais bonitos da vida de Bento é com sua irmã Santa Escolástica. A tradição diz que ela também se consagrou a Deus e que os dois se encontravam de tempos para conversar sobre as coisas do céu. Existe um episódio muito conhecido em que, numa dessas visitas, Escolástica pede para que Bento fique mais tempo conversando e rezando, mas Bento diz que não pode por causa da regra do mosteiro. Então, segundo a tradição, cai uma tempestade forte, impedindo a saída. Bento percebe ali um recado. Às vezes, o amor tem prioridade. Às vezes, Deus ensina que a letra sem amor perde o sentido. E essa história é uma das mais humanas e ternas. Bento, o homem das regras, aprendendo que a maior regra é o amor. O que torna São Bento tão especial não é só o que ele fez, mas o espírito com que fez. Ele não buscou fama, ele buscou fidelidade. Ele não buscou uma vida emocionante. Ele buscou uma vida verdadeira. E no fim, isso se torna emocionante por si só, porque a constância é um milagre silencioso. Bento tinha aquela sabedoria de quem entende que o coração precisa de ritmo. Quem vive sem ritmo vira refém do impulso. Quem vive sem direção vira refém do cansaço. Então ele ensina uma espiritualidade que parece simples, mas é profunda.
Acordar, rezar, trabalhar, servir, calar quando preciso, falar quando necessário, perdoar, recomeçar. Há uma tradição que diz que São Bento teve um senso de discernimento muito forte, como se conseguisse perceber o que se passava no coração das pessoas. Ele orientava com firmeza, mas também com misericórdia. Não era um líder que humilhava. Era um pai que conduzia, e esse detalhe faz diferença. O verdadeiro pai espiritual não cria dependência, ele cria maturidade. Ele não prende, ele aponta para Deus. Nos últimos anos, Bento já estava frágil, mas continuava com a mesma fidelidade. A tradição conta que ele pressentiu a própria morte e pediu para ser levado ao oratório, onde recebeu a comunhão e, amparado pelos irmãos, morreu em pé, como quem termina a corrida com dignidade, olhando para o alto. Não é uma cena para assustar, é uma cena para inspirar. É como se a vida dele dissesse: eu permaneci. Em um mundo que mudava sem parar, Bento se tornou um homem de estabilidade em Deus. E quando a gente escuta a história de São Bento, dá para sentir um convite para colocar ordem na mente, para criar um espaço de silêncio no coração, para não viver só no impulso, para encontrar Deus no simples, para rezar sem pressa, para trabalhar com propósito, para viver com equilíbrio. Porque São Bento, no fundo, nos lembra que a santidade não é uma vida perfeita, é uma vida alinhada, uma vida que cai e volta, uma vida que erra e corrige, uma vida que se entrega dia após dia nas mãos de Deus. E talvez essa seja a curiosidade mais bonita de todas. São Bento não deixou apenas um mosteiro, ele deixou um caminho para quem se sente perdido no barulho. Um caminho para quem deseja paz, sem fugir da realidade. Um caminho para quem quer acordar e dizer: Deus, organiza meus passos. Um caminho para quem quer viver de um jeito que a alma respire. E quando a alma respira, a vida muda. Devagar, mas muda de verdade.